A graça e a paz do Senhor, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, queridos. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem. Veja só. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Verso 33, que ele vai falar semelhante. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem. Lembra que ele falou para ninguém buscar o próprio bem? É que ele diz que ele pratica o que ensina. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, eis a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a não ficar buscando apenas o nosso próprio bem, mas o dos outros, a outras pessoas, e que elas são importantes, e que a gente aprenda, Senhor, o Evangelho para viver isso. Ensina a Tua palavra, fala conosco nessa manhã, que o Espírito do Senhor se faça presente a nos conduzir para mais perto do Senhor, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. O Evangelho é lindo, né, queridos? Eu fico, assim, maravilhado, eu fico cada vez mais sedento por esse Evangelho, porque ele fala e ensina esse tipo de coisa. Não buscarmos o nosso próprio bem, e sim o dos outros. Quem é que vive isso se não for ensinado? Quem é que vive isso se Deus não nos constranger a fazer isso, né? Querido, nas últimas mensagens nós temos comentado sobre esse princípio do Evangelho. Tudo é permitido. Tudo. Então, no Evangelho, é como no Jardim do Éden. Tudo é permitido, comam de todas as árvores, com exceção de uma. Então, no Evangelho, semelhantemente, esse é o princípio. Tudo é permitido, só uma ou outra coisa que não é permitido. Porque não convém, porque não edifica, porque te escraviza. Isso é muito importante, porque, como eu já comentei, muitas vezes os cristãos tratam o mundo de outra forma. Nada é permitido, com exceção dessas poucas coisas que se pode fazer. Não. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é tudo é permitido. Com exceção daquilo que não convém, daquilo que não edifica e daquilo que te domina, daquilo que te escraviza. E hoje nós vamos comentar sobre um outro princípio que nós lemos aqui. Vejam aí comigo de novo, no verso 24 de 1 Coríntios 10. Não, vamos ao verso 23, Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nós comentamos, sobre a luz e sobre a paz. Qualquer coisa que saia da luz e que saia da paz não convém. E agora esse outro princípio, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E esse ainda a gente precisa trabalhar. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. O que ele está falando aqui no verso 24 é justamente sobre o que edifica. Edificar é você trabalhar em prol de outras pessoas. Em prol de você, claro, mas também em prol de outras pessoas. Isso é o que edifica. Então, uma coisa que é permitida e deve ser feita é aquilo que edifica as pessoas. Nosso Deus, queridos, ele é chamado nas Escrituras de Salvador. Deus é o Salvador, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, Deus é um Deus que salva, é um Deus que vai e ajuda aquele que está perecendo, que vai e ajuda aquele que tem problemas. Então, Deus, ele é um Salvador porque ele ajuda e ele também é chamado de ajudador. E é isso que nós temos que aprender com Deus. Como aprendemos das outras formas, dos outros princípios, onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Deus é o Deus da paz, é o Deus da luz. Da mesma forma, tudo parte dele. Tudo que é bom parte de quem ele é. E essa é mais uma coisa, Como diz o Evangelho, toda boa dádiva, todo bom perfeito provém do Pai das luzes. Então, por que nós aprendemos também essa questão de ajudar? De agir em prol dos outros, porque Deus fez assim. Deus, ele, do alto da sua glória, ele poderia ficar no céu, deitado numa rede, tomando água de coco, enquanto nós, seres humanos, estávamos perdidos aqui embaixo. Não. Ele arregaçou as mangas e resolveu descer e nos ajudar e ser o nosso Salvador. No Salmo 54, que foi lido na abertura, diz: Deus é o meu auxílio. Numa outra tradução diz: Deus é o meu ajudador. Então, ele é realmente alguém que nos ajuda.
E isso nós aprendemos e precisamos aprender com ele. Então, ser cristão, queridos, é mais do que apenas crer na coisa certa, crer no Deus certo. Não, é você também viver e colocar isso em prática. Eu li uma oração de uma criança, e eu vi essa oração de uma criança e eu achei belíssima. Olha como essa criança orou. Deus, ajude as pessoas más a serem pessoas boas. Ok. E ela continuou, e ajude as pessoas boas a serem bondosas. Ajude as pessoas boas a serem bondosas. Porque no meio cristão, queridos, e aqui nessa igreja também, em qualquer lugar, há muitas pessoas boas. No meio cristão, é razoavelmente fácil encontrar pessoas boas. Mas, em relação a pessoas bondosas, já é algo bem mais raro. Há muitas pessoas boas, mas geralmente há poucas pessoas bondosas. Ou seja, a pessoa boa é aquela que não faz mal a ninguém, está ali tranquila, quando ela tem que fazer alguma coisa, ela faz geralmente o bem, mas ser bondoso é algo a mais, queridos? Aquela pessoa que está sempre agindo, que está sempre procurando ajudar. Ela não espera nem ser chamada a atenção ou alguém pedir, não, ela busca ajudar, ela busca cuidar, busca proteger, ela se importa. Ela não passa batida pela vida das pessoas, não, ela pergunta, você está bem? Como você está? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para deixar o seu dia mais feliz? E a pergunta que eu coloco para você nessa manhã é, você é uma pessoa boa? Espero que sim. Agora, você é uma pessoa bondosa? Ou não? Passa os dias, passa as semanas e pouca coisa você faz em prol dos outros. Diferente do que nós lemos, ninguém deve buscar o seu próprio bem, e sim o dos outros. Você tem buscado o bem dos outros? Veja, a palavra não é que você tem feito bem, você tem até buscado fazer o bem para os outros. Você tem sido uma pessoa meramente boa ou também tem sido uma pessoa bondosa? A gente tem que tirar essa mentalidade de mediocridade, queridos. Realmente de mediocridade. Do tipo, eu não faço mal a ninguém. Ora, muito bem, mas o Evangelho nos leva a algo muito mais elevado do que isso. Algo muito mais avançado do que isso. Abra comigo em Mateus 25, queridos, por favor. Mateus 25, verso 42. Olha o que Jesus diz. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, isso nos últimos dias, Jesus fazendo um paralelo como será os últimos dias. Eles responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. Veja só, queridos. Essas pessoas aqui, Jesus não está acusando de serem pessoas más, de serem pessoas cruéis, de serem pessoas que estão explorando a outros. Não, Jesus está dizendo, vocês viveram uma vida medíocre. Porque vocês passaram pela vida com pessoas sofrendo ao seu redor, pessoas que precisavam de ajuda e clamaram por ajuda, e vocês as ignoraram. E o que Jesus diz é que quando vocês ignoraram, mesmo os mais pequeninos, mesmo aqueles que ninguém dá atenção, que ninguém dá valor, aquela pessoa que você fecha a cara, quer virar, não, essa não. Jesus está dizendo, quando você ignora, mesmo desses mais pequeninos, você está ignorando, desprezando e deixando de ajudar a mim. Veja como isso é sério. Queridos, Deus, Ele escolheu ser servido no próximo. Deus escolheu ser servido no próximo. A gente serve a Deus quando prega a palavra, quando entoa louvores, quando trabalha na igreja, quando traz as flores para colocar aqui em cima. Mas Ele escolheu preferencialmente ser servido no próximo, que é o que Ele diz nos versos anteriores. Veja o verso 37. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?
Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então Deus, queridos, Ele decidiu ser servido no próximo. Se você quer honrar a Deus, se você quer fazer algo por Jesus, faça algo por alguém. Na sua família, por alguém no seu trabalho, alguém que estiver ao seu redor e você vê que ela precisa de uma ajuda, vê que ela precisa de um elogio, vê que ela precisa de um abraço, vê que ela precisa de uma ligação, de telefonema. Sirva a Deus no próximo. Para você ser um bom cristão, você não pode ser um mero bom cristão para Deus. Jesus, ele nunca falou, ame a Deus e pronto, está resolvido. Não, ele falou, ame a Deus e ame o próximo como a ti mesmo. Não dá para viver o cristianismo sem o amar ao próximo como a ti mesmo. E há esse destaque, como a ti mesmo. Ou seja, assim como você buscaria cuidar de um problema teu, você ajudar a pessoa num problema dela. Então, não dá para servir só a Deus e ignorar as pessoas ao redor. Isso é um fato, queridos, que até as pessoas de fora veem. Quando eles veem pessoas que vêm à igreja 24 horas por dia e deixam a família de lado, as pessoas do mundo vão dizer, olha, que tipo de evangelho é esse que, para a família da pessoa, ela piorou? Ela entoa louvores, ela canta, etc., mas em casa ela se torna mais ausente, mais ignorante, não dá mais tanta atenção, porque é tão espiritual que não dá atenção para as pessoas. Isso não é ser espiritual. O que Jesus está dizendo é, essa pessoa que fica só no plano da abstração é uma pessoa carnal. Porque a pessoa espiritual, ela louva a Deus e louva a Deus no próximo. Essa é a pessoa espiritual, porque essa pessoa está sendo parecida com Cristo. Porque era isso que Jesus fazia. Ele subia ao monte para orar, mas ele descia do monte para cuidar das pessoas. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo diz que se você não cuida dos seus, você se tornou pior do que um descrente. Se você não cuida dos seus, você se torna pior do que um descrente. E aí o texto diz tudo. Uma outra passagem que Jesus enfrenta os fariseus tinham uma técnica para serem super espirituais. Eles falavam aos pais, ao pai e à mãe, dizer, tudo que você poderia receber de ajuda minha, ajuda financeira, ou de passar tempo, tudo isso que eu poderia te dar, eu ofereço a Deus. Olha o que eles faziam isso. E Jesus diz, vocês quebram o mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe, em nome da tradição de vocês, em nome de mandamentos de homens. Vocês ignoram o mandamento de Deus e dizem para os pais, não pai, eu poderia te ajudar financeiramente, mas esse valor que eu estou te dando, que eu iria te dar, eu estou dando para Deus. E Jesus repreende, diz, vocês estão desobedecendo um mandamento de Deus. Então, cuidem dos teus pais, cuidem dos seus familiares, sejam bondosos. Não sejam meramente pessoas boas, sejam pessoas bondosas. Isso em tudo na vida, né, queridos? No trânsito, é um lugar que você também precisa aprender, não apenas a ser uma pessoa boa, mas ser uma pessoa bondosa. Tinha um amigo meu de faculdade, que certa vez, né, ele estava tentando passar por um cruzamento, só que era um cruzamento muito movimentado e os carros sempre acelerando para não deixar ele passar. Os carros vinham e aceleravam para não deixar ele passar. E ele ficou inconformado. Como essas pessoas não têm educação, né, eu vou ficar aqui o resto do dia porque ninguém me dá passagem. O Brasil está perdido, as pessoas não têm educação mais, etc. Tá bom. Concordei com ele, porque realmente as pessoas tinham que ter um pouco de educação. Só que no dia seguinte, não foi na semana seguinte, nem no mês seguinte, foi no dia seguinte, ele vindo, agora não vindo do lado dos carros que passavam e não davam passagem. Ele veio acelerando. Não, aquele carro ali não vai me passar, não vai me passar. E ele veio e não deixou o carro passar. Eu falei, você não consegue enxergar incoerência? Ontem você estava reclamando da falta de educação, da falta das pessoas serem bondosas, e hoje você fez a mesma coisa. Então, queridos, esse tipo de incoerência é algo ultra comum. Porque as pessoas querem que
todo mundo seja bondoso. Todo mundo ao redor seja bondoso com ela. Mas ela, para ser bondosa, aí já muda a história. As pessoas exigem, cobram educação, cobram que as pessoas sejam gentis. Mas elas mesmas não fazem. É por isso que Jesus diz, você será julgado na medida que você julga. Você será julgado porque você cobra dos outros isso. Então, antes de cobrar dos outros, cobre de você mesmo ser uma pessoa bondosa. Porque todo mundo gosta, querido, de receber esse cuidado, de receber uma pessoa que é gentil. Então, se você gosta, por que você não faz? Seja assim. Tem um texto nas Escrituras que eu li quando eu tinha uns 17, 18 anos, e eu nunca me esqueci, queridos. E isso é uma coisa que eu carrego para sempre. No livro de Provérbios diz, não hesiteis em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Não hesite, nem pense. Não hesite em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Faça, não pense, não, mas e se isso, e se aquilo? Não hesite. Isso é o que Deus está te dizendo. Não hesite em fazer o bem a quem de direito. Claro, não vai deixar uma pessoa te explorar, uma pessoa que é folgada, não. A quem de direito, uma pessoa que está precisando, uma pessoa que você vê que você pode ajudar. Então, ajude, não hesite. Abra comigo em Deuteronômio, queridos, capítulo 22. Um texto aqui que é bem característico de uma cultura tão antiga, né? Que Deuteronômio 22 deve ter sido escrito há 3.300, 3.400 anos atrás. Imagine, veja só, que Moisés nos diz, Deuteronômio 22, verso 1. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato. Prestem atenção nessa palavra ignorar. Não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, vai começar a dar mais trabalho ainda. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído de um caminho, não o ignore, ajude-o a pôr o animal em pé. Então, esse princípio, querido, de não ignorar as pessoas, não ignorar o que elas estão passando e ajudá-la. Ninguém cuide apenas dos seus próprios interesses, mas também o do outro. Tem um caso real recente que ocorreu nesse carnaval, numa grande cidade, agora não me lembro se foi São Paulo ou se foi em Salvador. Uma pessoa indo para o carnaval, estacionou o carro e esqueceu de trancar, deixou o vidro aberto, tudo aberto, o carro todo aberto. Foi pular carnaval, quando voltou, não é novidade nenhuma. O que aconteceu? O carro todo estava todo limpo. Todos os pertences levados. E a pessoa, poxa, perdi um monte de coisa que tinha no carro. Só que tinha um bilhete no para-brisa. Ele vai ler o bilhete, aí está lá escrito, olha, guardei suas coisas, me ligue no número tal. Ele liga e vem a pessoa de uma casa ali próximo, que tinha visto o carro aberto, entrou, pegou tudo, guardou, levou para casa. A pessoa liga e ele trouxe os pertences tudo. E disse, olha, o seu carro certamente seria roubado, então eu guardei suas coisas para você. Não ignore esses fatos, não ignore as pessoas que estão precisando de ajuda, ou que vão precisar. Um outro caso semelhante também, uma pessoa esqueceu uma pasta cheia de documentos, em algum lugar, não me lembro a história ao certo, e tinha uma conta a pagar e a conta vencia no dia. O que a pessoa fez? Pegou, pagou a conta, pagou, não vou falar que foi uma fortuna, deve ter sido uma conta de luz, uma coisa assim. Pagou a conta e depois conseguiu encontrar a pessoa e pronto, uma coisa feita de bom coração. Essas coisas, queridos, muitas delas a gente não vai receber nada em troca. Mas Deus, quando vê isso, eu vejo Deus sorrindo. Eu sei que quando essas coisas ocorrem, você coloca um sorriso em Deus. E eu acho que isso não tem preço.
O que o Evangelho nos ensina, queridos, não ser meramente pessoas que simplesmente não são más. Não, você tem que ser uma pessoa boa, ser uma pessoa bondosa, seres do sim. Eu vou e faço, eu vou agir, eu vou fazer um bem. Eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou ajudar. Nós fomos chamados do mundo, queridos, para sermos luz do mundo e sal da terra. Para fazer algo diferente do comum. Se você vai aprender o Evangelho para continuar vivendo da mesma forma, bom, que Evangelho é esse, né, queridos? Nós fomos chamados e Deus nos cobra a agir pelo bem da terra. O amor que o Evangelho nos ensina não é um mero amor romântico. Ah, eu amo, né, você é tudo para mim. Né? Não, o amor do Evangelho tem a ver com ação. É fazer. Tem a ver com se importar, tem a ver com ajudar, tem a ver com cuidar, tem a ver com servir. É trabalho de servo mesmo. Jesus não economiza, falava, sim, eu chamo vocês para servir e a seres humildes. Nosso país, queridos, o Brasil, especificamente, é um país tão problemático, porque as pessoas só pensam em si e elas, mais do que isso, elas tentam ser espertas. Ou seja, usar de maquinações para se dar bem às custas dos outros. Se dar bem explorando e roubando e sendo desonesto com os outros. O que a pessoa geralmente quer? A pessoa quer, no Brasil, o sonho de consumo do brasileiro, trabalhar pouco e ganhar muito. Isso é o quê, queridos? Isso é desonesto, isso é injusto. Trabalhar pouco e ganhar muito, isso é injusto. Se você quer ganhar muito, pelo menos trabalhe muito também. Né? Isso é o mais correto. Em países desenvolvidos, as pessoas querem assim. Eu ganho pouco ou muito e eu trabalho honestamente e com todo esforço e fazendo bem. E a gente precisa absorver isso. Isso é uma característica do Evangelho. Aliás, o protestantismo que trouxe muito isso para o mundo, né? do caráter que é o trabalho. E isso, queridos, de você tentar ser esperto é um tiro no pé. Porque isso causa a sociedade que nós temos hoje. Isso você vai colher o que está plantando, seja nos serviços em gerais que há no país. Então, o certo é, trabalhe muito e ganhe bem, mas trabalhando muito. Esses dias no trabalho, o meu chefe lá distribuindo, né, as tarefas, tinham eu e uma colega, ele repartiu metade, cada um faz uma metade. Eu terminei a minha metade mais rápido e lá vem ele com um monte de outras coisas para fazer. E a minha colega não tinha terminado a parte dela, porque a parte dela realmente era mais demorada, era questão de relatórios lá, era mais demorado mesmo. E veio o chefe e ele constrangido, né, porque ele queria terminar aquelas novas coisas rapidamente. Eu falei para ele na hora, ele nem precisou falar nada. Fala, chefe, manda tudo para mim. Pode mandar tudo para mim. Ela lá, minha colega, ela não estava folgando, não estava enrolando, não, ela trabalha até muito, muito duro. Falei, pode mandar tudo para mim. Porque o que importa é o que a gente está entregando para a sociedade, é o projeto ser realizado e a melhor forma e o mais rápido possível. Manda tudo para mim. Agora, se eu quisesse cobrar aquele tipo de esperteza, não, chefe, dividiu metade da outra vez, agora é dividir metade também. Não interessa se o trabalho dela era um pouco mais penoso. Não, queridos, vamos ser entes do Evangelho no trabalho e aonde for. Manda tudo para mim, vamos ajudar, vamos trabalhar. Você está recebendo e recebendo bem, então trabalhe muito e trabalhe bem. E, queridos, uma base dos relacionamentos é isso. É você ajudar, é você se importar, é você agir. No Evangelho, nós temos 25 mandamentos, no Novo Testamento, 25 mandamentos chamados de mutualidade. O que são os mandamentos de mutualidade? Aqueles que diz uns aos outros, uns para com os outros. Muitos textos dizem, por exemplo, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros. São os mandamentos de mutualidade. E é isso, nós fazermos uns pelos outros, que vai construindo relacionamentos sadios. Vai construindo uma conjugalidade. Relacionar com pessoas, queridos, é se envolver. A gente tem que aprender a se ajudar, queridos. A não ter meros relacionamentos de trivialidades. Oi, tudo bem? Como é que está o tempo? Não. Abra comigo em Eclesiastes, queridos, capítulo 4, verso 9, queridos.
É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, né? Aqui falando de um casal. Se um cair, agora falando da amizade, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se, que isso não ocorra aqui nessa igreja. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, queridos, uma coisa que eu quero nessa igreja é que ninguém passe por nenhuma dificuldade sozinho. É o que o texto nos diz. Uma pessoa sozinha, se cair, ela vai ter dificuldade para se levantar. Agora, se tem uma pessoa do lado, ajuda. Uma pessoa sozinha, se for atacada, vai ter problemas. Agora, se forem dois, conseguem se defender. Então, nunca passe por nada aqui sozinho. Converse, compartilhe com o irmão, compartilhe comigo, compartilhe com o pastor Wagner, porque a gente ore uns pelos outros, porque a gente encoraja uns aos outros, dê força. Meu irmão, permaneça firme, continue, isso vai passar, você vai conseguir vencer isso, vamos juntos, né? Eu vou estar orando por você, vamos conversando, vamos acompanhando uns aos outros. Isso é muito bom, queridos. A gente precisa aprender a cuidar dos interesses uns dos outros. Que é o que Filipenses 2 nos diz. Ó, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Que é o que Paulo já havia dito, né, no texto de abertura. Ninguém cuide apenas dos seus próprios interesses. Isso, queridos, é contra a nossa natureza. E é por isso que precisa ser ensinada. Nós aprendermos a nos importar com os problemas dos outros. Tem um exemplo de uma história que eu li uma certa vez no jornal e eu fiquei impressionado. Um médico, né, passou o plantão, né, chega cedo, passa o dia todo trabalhando no hospital, passa a madrugada inteira trabalhando, aí deu 6 da manhã, o médico esperando o outro plantonista para substituir ele. Só que cadê que o plantonista não chegava, ele falou, não, já deu o meu horário, eu vou embora. Não, mas vai ficar sem nenhum médico aqui, o hospital, talvez era um hospital menor, vai ficar sem nenhum médico. Não, meu tempo acabou, estou indo embora. Ele foi, enquanto ele foi, chegava uma paciente de um acidente, estava dando entrada no hospital, uma pessoa na maca, e os enfermeiros pedindo ajuda para o médico, e o médico falou, não, eu tenho que ir, que o outro já deve estar chegando, foi embora. Resultado, aquela pessoa que chegou no acidente morreu, porque não teve um médico ali para fazer os procedimentos necessários. O detalhe é que aquela pessoa do acidente que morreu era o filho do médico. Ele não se deu ao trabalho sequer de olhar na cara da pessoa. Então ele perdeu um filho, né, queridos? E que a gente aprenda isso, a se importar. Era uma pessoa acidentada, ele tinha o horário dele, mas uma coisa é um horário, outra coisa é uma vida. Abra comigo em Romanos 15, queridos, por favor. Verso 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Veja como o evangelho é uma contracultura, queridos. É ao contrário ao que há no mundo. E não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Lembra? Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Agora, aquilo que edifica, faça. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, nosso exemplo, queridos, é sempre Cristo. Ele veio à Terra, recebeu o que em troca? Ele só veio aqui receber insultos, mas ele veio não pensando em si mesmo, mas pensando em nós. E o que Jesus nos ensina, queridos, nos evangelhos, mas essa é uma palavra que está fora dos evangelhos, que é a única palavra de Jesus que não está nos evangelhos, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Agora, isso, de novo, é uma luta imensa contra a nossa natureza, né, queridos? Porque a nossa natureza é egoísta, nós somos pessoas individualistas e geralmente as pessoas só fazem algo se ganhar algo em troca. Mas Jesus diz que é melhor dar do que receber. Agora, a triste realidade, queridos, é que quase nenhum cristão crê nisso, pelo menos não na prática. Queridos, se os cristãos dessem razão a Deus. O que eu vejo muitas vezes, queridos, é os cristãos dizendo,
Ah, eu fiz tal coisa para a pessoa e ela nem me disse obrigado. Ou eu fiz tal coisa para a pessoa, mas quando eu precisei, ela não me ajudou. Ou seja, os cristãos muitas vezes estão se arrependendo de fazer o bem. Olha o que nós estamos chegando, queridos. Os cristãos se arrependendo de fazer o bem. Não, Jesus diz, é melhor dar do que receber. Dê. Se você recebeu ou não, a história é outra, é da outra pessoa. Agora você deu. Melhor dar do que receber. Quando você dá, o seu objetivo deve ser beneficiar o outro. Seu objetivo não deve ser ganhar algo em troca. Seu objetivo não deve ser ganhar um elogio, ganhar um obrigado, nada disso. Dê para o bem do próximo. E o segundo objetivo é ser quem você é. Que é um cristão, uma pessoa boa e bondosa. Não buscando nada. É sermos desinteressados. Jesus, na parábola do banquete, ele diz, olha, vocês quando forem fazer uma festa, não convide os ricos, não convide os poderosos, não convide os seus vizinhos abastados, não convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, porque eles não têm com que te recompensar, eles não têm com que te retribuir. E ele diz, feliz será você, porque a sua recompensa está guardada nos céus. Aí você pensa, não, mas Jesus está sendo pouco prático, né? Isso é difícil, eu vou fazer uma festa de aniversário e sair na rua convidando os mendigos, etc. Isso é difícil de realizar, né? Você sair procurando gente, e é uma insegurança enorme, né? Isso é quase uma loucura. A chance de você ser assaltado, morto, ou trazer uma violência contra a sua família é grande. Então Jesus parece que não é muito prático. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está passando é um princípio de faça sem esperar uma retribuição. Dê sem depois cobrar da pessoa. Faça o bem livremente, gratuitamente, porque é isso que Jesus faz. Não é? Deus nos deu de graça. Um princípio que a gente cantou aqui, que é o grande princípio do caráter de Deus, é a graça. Ele dá sem cobrar. Ele faz o bem pelo que ele é e pelo bem das pessoas e ponto. Seja uma pessoa boa e pronto, sem cobrar retribuição. Dê sempre. Receber, talvez, mas dê porque é melhor dar do que receber. E é melhor dar, queridos, porque você quebra o nosso egoísmo, que nós estamos falando. O Evangelho é uma contracultura. Temos que quebrar esse egoísmo. Vocês conhecem lá o Mar Morto em Israel? É um mar extremamente salgado, tão salgado que não existe vida naquele mar, nenhum peixe, nenhuma alga, nada, porque nada sobrevive num ambiente tão salgado. E por que aquele mar é tão salgado? Porque ele só recebe água. Ele recebe água de todos os lados e aquela água não deságua, não vai para lugar nenhum. Então o sal vai se acumulando cada vez mais. E essa é a história das pessoas egoístas, que só querem receber, só receber, só receber. Elas cobram de todo mundo, reclamam com todo mundo, murmuram com todo mundo, e elas mesmas não fazem. E elas vão se tornando como um mar morto, salgadas, sem vida, pessoas azedas, pessoas realmente mortas, que só cobram e ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. Então não seja uma pessoa mar morto, dê. É melhor dar do que receber. E algo interessante, queridos, que nesse processo de você se doar, de você se entregar, de você fazer um bem para outro, quando você busca edificar uma pessoa, você acaba sendo edificado junto. Aquilo faz bem à sua alma. É diferente da autogratificação, né? Quando você faz o bem apenas a si próprio, é uma autogratificação. Agora, quando você faz um bem a uma pessoa, aquilo mexe com você, aquilo faz um bem para você, você se sente útil, você se sente uma pessoa boa, e aquilo satisfaz a sua alma. E acaba você, às vezes, sendo mais edificado do que a pessoa que era o alvo, né, da edificação. Que a gente aprenda a dar razão a Deus, queridos, que é melhor dar do que receber. Jesus diz uma frase que eu acho muito bonita. Se o grão de trigo não cair no chão e morrer, ele fica só. Agora, se ele cai no chão e morre, ele gera muitos outros. Da mesma forma é na vida, queridos. Se você não morrer, no sentido de você não se doar, você não se entregar, você não ceder, você fazer às vezes o bem para uma pessoa, mesmo sem estar com vontade, mesmo não querendo, se você não faz isso, você acaba ficando só.
né? Porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que não faz um bem, não dá um elogio, não dá um presente, não dá um abraço. Agora, se pelo contrário, se você morrer, entre aspas, matar essa natureza egoísta, e se doar, e elogiar, e fazer o bem, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa carinhosa, ser uma pessoa gentil, fazer para o outro sem receber nada em troca, fazer para o outro, mesmo quando você não quer, ir assistir um filme de um tipo que você não gosta, mas só para agradar a outra pessoa, fazer coisas pelo outro, queridos, mesmo se você não te tem muito interesse, não gosta muito, quando você faz isso, quando o grão de trigo morre, ele gera muitos. Você vai ser uma pessoa cheia de amigos, cheia de pessoas que te querem bem, pessoas que te amam, porque vem em você uma pessoa que é bondosa e que está realmente se dando. Existe a regra de ouro, né, que Jesus diz: faça pelo próximo o que você gostaria que fizessem por você. Isso é outra coisa que eu também carrego no meu coração sempre. Faça pelo próximo o que você gostaria que fizessem por você. Então, se você quer receber um elogio, dê um elogio. Se você quer receber um abraço, dê um abraço. Se você quer presentes, dê presentes. Se você quer atenção, dê atenção. Em vez de sair cobrando das pessoas, cobre de si mesmo. Abra comigo em Jó, capítulo 6, querido, verso 14. Olha que lindo. Um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos. Sempre, tá, queridos? Muito embora, olha o detalhe, ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Veja só, se você vê uma pessoa precisando de ajuda, os amigos têm que ter compaixão. Mesmo se essa pessoa abandonou a Deus, mesmo se essa pessoa abandonou o temor do Senhor, abandonou a igreja, se tornou ateu, cético, macumbeiro, seja lá o que for, você tem que ter compaixão dele e ajudá-lo, quando você vê ele em necessidade. Porque, querido, se Deus não fosse assim, imagine se Deus não se importasse com os pecadores, o que seria de nós? Então, se você vê uma pessoa que, mesmo afastada de Deus, precisando de ajuda, ajude. Jesus disse: se você amar apenas aqueles que te amam, o que vocês estão fazendo demais? Se vocês orarem apenas por aqueles que oram por vocês, se vocês se cumprimentarem apenas aqueles que te querem bem, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então Jesus diz: amem aqueles que te perseguem, orem pelos seus inimigos, etc. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Tem aquele ditado antigo: faça o bem sem olhar a quem. A gente precisa voltar a esses princípios do Evangelho, queridos. A não cuidar meramente dos nossos interesses, mas também o dos outros. Vamos ficar de pé, queridos? O Evangelho nos chama a ser pessoas diferentes, queridos. A não sermos meramente pessoas boas, mas a sermos pessoas bondosas. A sermos como Jesus, né, queridos? Eu o admiro demais porque ele era uma pessoa não apenas boa, né, que fica na rede, em casa, tranquilo, pacífico, não. Ele foi e se importou com a dor dos outros, com o sofrimento dos outros, com as necessidades dos outros. A gente precisa sair do nosso egoísmo, queridos. Precisamos quebrar isso. Precisamos ser pessoas que agem, que são luz do mundo, que são sal da terra. Então a gente precisa realmente ajudar os nossos, no trabalho, onde nós formos, para os transeuntes, na rua, onde estivermos, o mundo seja um pouquinho melhor por causa de mim e de você. O mundo seja melhor, não é que fique igual, seja melhor por causa de nós. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, queremos te pedir pela tua graça, para sermos pessoas também de graça. Transforma o nosso coração para sermos pessoas bondosas, sermos pessoas que preferem dar do que receber, que é uma loucura. E essa é a loucura do Evangelho, né? É melhor dar do que receber. Que a gente dê razão a Ti, que a gente diga amém para o Teu Evangelho, que a gente aprenda a cuidar dos interesses dos outros, a ligar, a dar atenção, a abençoar vidas, a sermos pessoas mais gentis, mais carinhosas, pessoas que se importam mais com os outros. O Evangelho nos chama para fora, para pararmos de pensar meramente apenas em nós, e a pensar no outro, a amar ao próximo, ao cuidar do próximo. O Senhor decidiu ser amado no próximo. O Senhor quis que quando servíssemos, quando abençoássemos alguém,
Quando ajudássemos alguém, estaríamos ajudando a Ti. Então que nós sejamos tremendos adoradores, tremendos servos, ajudando as pessoas. E aí as pessoas vão ver o Evangelho em nós. Porque de qual outra forma as pessoas nos veriam em nós o Evangelho? Meramente contando louvores? Não. É vivendo uma vida transformada realmente. Uma mente de Cristo, uma mente diferente. Uma mente que pensa diferente, não pensa apenas em si próprio. Salva-nos de ser um mar morto, Senhor. Nos ajuda a ser pessoas que são vidas, que brilham na terra. Abençoa-nos a ajudar. E esses casos de exceção, de raridade que eu contei aqui, sejam coisas cada vez mais comuns em nós. Que nós sejamos os protagonistas dessas ações. Que apareça cada vez mais. Porque nós estamos na terra e nós vamos decidir fazer o bem. No trânsito, sejamos os mais pacíficos, sempre esperando e dando a vez aos outros passarem. No trabalho, que a gente peça trabalho para aliviar o outro que está pesado. Que na família, aquele que a gente sabe que está com problema, a gente mande uma mensagem, a gente dê um oi, a gente dê uma ligação. Nos ajuda a sair do comodismo e abençoa a gente conhecer, encorajar, fortalecer cada um, para que na caminhada ninguém se perca, ninguém fique para trás, não. Que a gente ajude os mais fracos, que ajudem aqueles que precisam. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas bondosas. E a oração daquela criança, ajude as pessoas boas a serem bondosas. Essa oração se cumpra em nós. Em nome de Jesus, amém.